Graças a Deus. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Graças a Deus. Muito bem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo no capítulo 5, versos 26 e 27 de João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, versos 26 e 27. Aqueles que são rápidos na Bíblia, quem achou, digam amém. Puxa, que bênção. O texto diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Esse é o texto básico da nossa ministração de hoje. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração. Senhor, eu estou aqui na tua casa. Senhor, sem o Senhor, eu vou sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei. Então, Senhor, me abençoe. Receba este culto, receba o meu louvor, receba a minha adoração, receba o meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa, muda, Senhor, a minha história, entra, Senhor, eu convido a Ti a abençoar a minha vida. Faça isso, faça o seu pedido. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos nesta manhã na Tua casa. Te adoramos, Te exaltamos e Te glorificamos. Convidamos a Ti, Senhor, o único Deus vivo e poderoso, o Deus que pode nos abençoar, o Deus que vem nos sustentando cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Abençoe, Senhor, este culto de ceia, abençoe os pastores, abençoe o diaconato, abençoe os músicos, os cantores, abençoe as crianças, abençoe os jovens, abençoe os homens, as mulheres, os casais, abençoe o Teu povo que está aqui para prestar a Ti, Senhor, este culto, esta homenagem, Senhor, porque o Senhor é digno, só o Senhor é Deus. Abençoe também aqueles, meu Pai, que vão nos assistir pelas redes sociais, que o Senhor possa levantar o abatido, que o Senhor possa curar o enfermo, que o Senhor possa trazer solução para os problemas que afligem esta casa, afligem esta família, e que as obras do mal sejam varridas, Senhor, sejam banidas deste lar. E abençoe a Tua igreja que está reunida aqui na Tua casa, Senhor. Abençoe o culto agora de manhã cedo, abençoe o culto das 18 horas, abençoe o culto da nossa congregação de Grama, abençoe todo o Teu povo neste dia, Senhor, que o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Eu Te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fale aos nossos corações e nos abençoe nesta manhã. Eu Te peço em nome do Senhor Jesus e Te agradeço hoje para sempre. Amém e amém. Podei vos assentar. Muito obrigado. Muito bem. O tema que eu gostaria de abordar nesta manhã, um assunto: como Cristo trouxe a vida eterna aos homens. Como Cristo trouxe a vida eterna aos homens. Esse é o assunto que eu quero tratar aqui hoje. Muito bem. A palavra de Deus fala no texto que nós lemos, versículo 26, do texto básico aí: porque como o Pai
tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Olha como é que vem de cima para baixo. Deus, o Pai, tem vida própria, tem vida em si mesmo. Ele deu essa vida ao Filho, deu o poder para que o Filho tenha vida em si mesmo. E agora deu para o Filho decidir passar essa vida própria para quem ele quiser. Juízo fala de entendimento, de compreensão, de entendimento. Então o Pai tem vida própria, tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter o direito de ter vida em si mesmo, e o Filho agora vai distribuir essa vida para quem ele quiser. Quem está entendendo, diga um amém. Então, o que significa ter vida em si mesmo? Está dizendo que o Deus, ele é a própria fonte. Essa lâmpada acesa, ela não tem luz própria. Ela está ligada a uma fonte, não sei se aqui tem várias hidroelétricas, não sei qual é a fonte que ela está ligada, talvez seja lá em Furnas, talvez seja lá para o lado do Rio de Janeiro, ali na divisa do Rio, tem algumas hidrelétricas ali. Então a luz, essa lâmpada, ela não tem luz própria, ela está ligada a uma fonte de energia. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando eu abro a torneira da minha casa e você abre a torneira da sua casa, a torneira não tem água própria, ela está ligada a uma represa, ela está ligada a uma grande fonte de águas que abastece a sua casa. Quando fala assim, Deus, o Pai, tem vida em si mesmo, fala que ele é a própria fonte, ele não está ligado a nenhuma outra fonte, ele é a fonte, conforme Jeremias capítulo 2, verso 13. Olha o que diz Jeremias: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas para si mesmo. Então Deus, ele é a própria fonte. Quando fala Deus tem vida em si mesmo, ele é um manancial. Manancial quer dizer fonte. Ele não está ligado a nada, ele não depende de estar ligado a nada nem a ninguém, porque ele, Deus, é a própria fonte. Então é isto que significa ter vida em si mesmo. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, assim como o Pai, possui vida inerente, ou seja, inseparável, eterna e autossuficiente. Está indicando que ele não recebe vida de outra fonte, mas é a própria fonte da vida. João capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Ele é Jesus como Pai, ele é a própria fonte. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Então, assim como o Pai é a fonte, Jesus também recebeu do Pai, assim deu também ao Filho ter vida
em si mesmo. Por isso que ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Deu para entender? Possuindo a natureza divina, isso valida sua divindade e autoridade para conceder vida eterna. João capítulo 6, 53 e 54. João 6, 53 e 54, diz assim o texto: e Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está dando para entender? Ele recebe a vida em si mesmo do Pai, e agora Jesus está distribuindo essa vida. Olha o que ele disse. Voltamos ao texto. Olha, preste atenção. Verso 53 do capítulo 6. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não comerdes a carne e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Está dando para entender o segredo? Está dando para entender a revelação? O Pai tem vida própria, deu ao Filho ter vida em si mesmo, e agora deu poder para ele distribuir essa vida para quem fazer o quê? Ou quem fizer o quê? Comer o quê? A sua carne, beber o seu sangue, para ter vida em si mesmo. Então isso aqui, essa fala de Jesus é uma metáfora, é uma linguagem. Então veja, ter vida em si mesmo. Jesus não está, isso é importante observar, Jesus não está ensinando viver para si mesmo. Eu vou ter vida própria? Então eu não vou depender de fonte. Não é isso que Jesus está ensinando, não. Quando ele disse assim: eu e o Pai somos dois. É isso que ele disse? Eu e o Pai somos, porque ele está ligado à fonte, que é Deus, e essa fonte fez ele ter vida em si mesmo. Então ele está ensinando aqui agora: quando eu participo do seu corpo, do seu sangue, eu tenho vida em mim mesmo, mas esta vida, ela não é para viver para mim mesmo, que é uma postura egoísta. Quem pensa em viver para si é um egoísta, onde o indivíduo, isso é a sua própria autoridade. Você já viu alguém falar assim: quem manda em mim sou? Você já ouviu isso em algum lugar? Você já viu isso? Você já ouviu isso dentro da sua casa? Você não manda em mim. Quem manda em mim sou eu. Você já ouviu daquele menino que está passando de pintinho para galo? Já viu? Você já viu aquele que está saindo das fraldas para vestir o calçãozinho azul? Quem manda em mim sou eu. Você já ouviu de algum cônjuge: quem manda em mim, você não manda em mim? Até aqui você quer mandar em mim?
Você manda em mim lá em casa, você manda em mim lá no trabalho, mas aqui você não manda em mim. Você já ouviu isso de algum lugar? Isso é postura de quem é egoísta, porque o egoísta, ele é um indivíduo que é a sua própria autoridade, priorizando desejos pessoais acima da vontade de Deus, diferenciando-se da entrega a Cristo. Então é diferente para quem entrega a sua vida para Cristo. A palavra de Deus mostra que ter vida em si mesmo, Jesus passando essa vida em si mesmo para nós, é para viver não egoisticamente, mas é viver o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Vamos ver aqui. Deus tinha um propósito com Israel. Ou seja, através de Jacó, ele formou a nação de Israel. Começou lá com Abraão, que foi o patriarca número 1. Fez a promessa: de ti sairá uma grande nação. Aí veio Isaac, de uma mãe estéril. Isaac casou com Rebeca e teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, Jacó é o segundo. Eram gêmeos, mas um nasceu primeiro. Então Jacó passou a perna no irmão, porque o irmão pouco linchava para a vida de primogenitura, porque o primogênito tem uma especialidade perante Deus. Ele falou: que me importa ser primogênito? Eu estou com fome, pega a minha primogenitura e me dá um prato de lentilha. Ele pegou, vendeu. Aí Jacó tomou o lugar do irmão, porque o irmão deixou para lá. Quando nós deixamos alguma coisa, outro vem e toma o nosso lugar. Jesus falou que se deixarmos a casa vazia, o inimigo vem e entra. Se deixarmos a nossa mente vazia, ele transforma ela numa oficina do diabo. Então nós temos que tomar o lugar. Temos que ver as prioridades da nossa vida e não deixar o inimigo tomar aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence. Então Deus formou com Jacó o povo de Israel. Com qual propósito? Representar Deus perante todas as nações da terra. Todas as nações iriam respeitar Israel. Mas Israel falhou. Como diz o Feliciano Amaral: mas o homem falhou e de Deus se afastou, sem ao menos prever o que iria perder. O homem falhou. Aí o que Deus fez? Falou: vamos pegar agora o meu povo que eu gerei, o meu povo que eu criei. Está aí, Isaías 43:1, para quem quiser ir guarde anotar. Ali Deus formou Israel para ser o representante de todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Israel foi escolhido, foi formado. Olha lá: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Mas eles falharam. Aí o que Deus fez? Falou: eu preciso de um representante. Aí Deus então planejou outro representante. 1 Pedro 2,10. 1 Pedro 2,10.
Olha aí o segundo representante. Aí entra o propósito. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus formou esse povo. Que povo é esse? Quem é esse povo? É a igreja, é nós, todo o povo que não pertence ao judaísmo, todo o povo de todas as línguas, de todas as nações. Então Deus escolheu, Deus chamou você, Deus chamou a mim, Deus chamou os estrangeiros, Deus chamou gente de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, para poder formar com Ele um povo que tem propósitos. Então, ser um em Cristo, ter vida em si mesmo, é para cumprir esse propósito de Deus. Quem está entendendo, diga um amém. Não é para o Daniel ser egoísta, satisfazer meus próprios desejos, mas é para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então, sem você perceber, você está aqui, eu estou aqui cumprindo um propósito. Às vezes Deus vai lá e dá uma mexida, sacode o nosso barquinho, sacode o nosso mar, sacode o mar do nosso barco. Parece que as águas começam a entrar, mas Deus quer que o propósito seja cumprido. Nem que Ele tenha que nos jogar dentro do mar, nem que seja preciso que uma baleia venha, nos engula e nos deixe na praia de Nínive. Está dando para você entender? Deus mexe com as águas, Deus mexe com os ventos, Deus mexe com as montanhas, Deus mexe com exércitos, Deus mexe com tudo, para que nós cumpramos o seu propósito. Então, quando Ele nos dá vida em si mesmo, não é para vivermos egoisticamente, pensando nos nossos próprios desejos, mas cumprir o propósito de Deus, como igreja do Senhor, que adora, que prega, que vive, que proclama, que faz a obra, que vive abençoando vidas em todas as partes do mundo, seja na oração, seja com testemunho, seja com a sua vida, em todos os lugares, em todo o tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Como é que Deus nos trouxe a vida eterna, que é o tema? Como Cristo trouxe a vida eterna aos homens. Aqui está generalizando, está falando a todos, homens e mulheres. Como que Ele trouxe essa vida eterna? Em Filipenses capítulo 2, verso 7, verso 8, está mostrando que Ele se identificou completamente com os homens, participando da humanidade deles. Vamos ler? Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quem é que mataria Deus, a fonte? Não. Foi preciso Ele vir e se identificar completamente com os humanos. Está dando para você entender? Qual é a sua identificação com os humanos? Ele sentiu o que nós sentimos. Você não está alegre, de repente, de manhã você acorda alegre, de tarde você está triste, porque você tem emoções. A Bíblia fala que Jesus teve tristeza. Jesus olhou para a multidão assim e ficou triste, porque olhava eles como ovelhas sem pastor.
A Bíblia fala também que Jesus se alegrou no Espírito. É a primeira vez que Jesus sorri. Então Jesus sentiu, Jesus cansou. Tinha hora que Jesus estava tão cansado que ele dormia em meio às ondas agitadas do mar. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu calor, Jesus tinha sono, Jesus foi desprezado, Jesus foi abandonado, Jesus teve alegria, Jesus teve tristeza, Jesus teve solidão, Jesus trabalhou pesado. Ele se identificou com a gente. E aí, Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16, fala que ele é o nosso sumo sacerdote que identificou com as nossas fraquezas. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deu para entender, irmãos? Ele teve que identificar-se com a gente. Vai prestando bem atenção. Guarde bem o assunto. Como Cristo trouxe a vida eterna a nós. Ele teve que identificar. Mas só não é a identificação com a nossa dor, com a nossa alegria, com o nosso cansaço, com a nossa fraqueza, com nossas doenças. Mas ele teve que ser homem. Por quê? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, se não me falha a memória, eu dou autoridade para vocês. Deixa eu ver se é esse texto. E criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus os criou, o homem e a mulher os criou. Vamos seguir em frente, por gentileza. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui Deus está dando autoridade pro homem. Preste bem atenção nisto. Então Deus não podia entrar com a sua autoridade de Deus, como Deus, porque Ele deu ao homem essa autoridade sobre tudo que se move na terra. Tudo que se move na terra está sob a autoridade do homem, sob sua autoridade, sob nossa autoridade. Então ele teve que fazer o quê? Ser homem. Ele se fez homem para poder ganhar essa autoridade da terra. E para ter vida em si mesmo, ele teve que ser obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não entrou de qualquer maneira. Está aí, ó, a vida eterna para vocês, aí, ó. Aí, não, ele passou pelos canais competentes. Ele disse assim: o bom pastor entra pela porta das ovelhas. O que ele quis dizer com isso? Que ele teve que passar pelo processo de humanização, de encarnação. Não é reencarnação, é encarnar, ter carne no seu corpo, ser encarnado. Ele teve que ser homem, se transformar em homem, para poder ter autoridade sobre a terra, porque essa autoridade foi dada ao homem por Deus lá em Gênesis. Então ele teve que entrar como homem. Ele não veio e jogou a vida eterna aqui, ó, a vida eterna para vocês aí, quem quiser pega. Não, ele teve que entrar pela porta. Aí ele falou assim: o mercenário pula o muro. Quem é o mercenário? O mercenário está lá escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, se não me falha a memória. E o diabo
desceu para a terra e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então esse é o ladrão, esse é o mercenário que entrou, invadiu a terra, passou por cima do portão, passou por cima do muro. Mas Jesus entrou pela porta, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele é o ladrão que pulou o muro. Então, Jesus se identificou com a nossa vida. Ele teve que ser homem, ser transformado em homem, para receber a promessa da autoridade de Gênesis. Esse é o primeiro passo que Jesus deu para nos dar a vida eterna. Ele se fez homem. Ele não veio como Deus, ele veio como homem, com todas as nossas fraquezas, com todos os nossos defeitos. Só que ele não deixou a carne sobrepor a vontade do Pai. Quando Satanás o procurou, disse, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, o diabo aparece e fala: olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha, quem está sem comer, quem está sem comer, falando em comida, meu filho, você pode estar dentro do mato. Se você está fazendo um jejum, olha, você quer ver como é que a comida te chama atenção? Faça um jejum. Às vezes, quando você não está jejuando, você passa perto da comida, você nem belisca. Mas se você estiver falando: Senhor, eu vou jejuar 72 horas, só tomando água, 3 dias e 3 noites, você pode enfiar para dentro do mato. Você vai sentir cheiro de pão lá no meio do mato. Aí você vai ver a padaria mais próxima está a 20 quilômetros de você. Que o diabo fala assim: não, eu vou trazer o cheirinho de pão francês. Eu vou trazer o cheirinho de pão para ele quebrar o jejum. Aí quando você fala assim: Senhor, eu quero jejuar até 18 horas. Aí, mas você tem que ir lá na cidade. Quando você vai na cidade sem jejuar, você passa na frente de tudo quanto é lá, nem liga. Mas quando você está em jejum, tem aqueles pastéis desse tamanho assim na vitrine. Eu estou aqui, me olha. Eu sou de carne, eu sou de catupiry, eu sou de pizza. Está dando para você entender? A vontade de beliscar lá na hora da comida, porque chama atenção. É o que Satanás fez com Jesus. Vou falar de pão com ele porque ele vai quebrar o jejum. Ele vai quebrar, ele vai me obedecer. Porque se ele fizesse, ele estava com fome, ele tinha o direito, mas ele não fez porque ele estaria obedecendo como diz um pastor, ao bicho. Então Jesus, se ele obedecesse ao diabo, ele perdia a bênção. Então a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte. Nessa identificação, ele mostrou aos homens o caminho do desenvolvimento espiritual. Hebreus capítulo 2, verso 10 e verso 11. E também se tornou o pioneiro deste caminho. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então aqui Jesus, nessa identificação com a gente, ele santificou a ele mesmo
para que eu e você fôssemos santificados. Desse-nos o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual. Na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, ele fala assim: Pai, eu me santifico a mim mesmo, para que todos aqueles que creem em mim também sejam santificados. O crescimento de Jesus, a identificação com a gente é tão grande que ele se santificou para que o Daniel fosse santificado. Ele se santificou para que você fosse santificado. Eu não posso desenvolver a mim mesmo, mas ele se desenvolveu para que a minha vida espiritual fosse desenvolvida. Ele se desenvolveu para que você fosse desenvolvido espiritualmente. Aleluia, aleluia, aleluia. Por igual modo, ele é o próprio caminho. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste bem atenção nesse texto. Eu já vi pessoas falar assim: ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não é vai ao Pai, é vem ao Pai. Sabe por quê? Jesus e o Pai é um. Deu para você entender? Às vezes tem coisas que a gente passa despercebido e às vezes aquilo, uma vírgula, um ponto, muda uma frase. Uma palavra muda uma frase. Vou te dar um exemplo aqui, que tem na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Vou te dar um exemplo. Na Bíblia da Testemunha de Jeová, o ladrão que estava à direita falou assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus segundo a Testemunha de Jeová, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, da torre de vigia? Na verdade, te digo hoje, 2 pontos. Estarás comigo no paraíso. Jesus deu a resposta para ele, mas não sabe quando estaria com ele no paraíso. A pontuação mudou a frase. Agora, qual a frase correta? Na verdade, em verdade, te digo hoje mesmo, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sem pontuação, sem parada, sem mudança. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Então, quando eu olho assim, eu vejo pessoas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não, ele diz, ninguém vem ao Pai. Porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Na qualidade de homem representativo, em sua ressurreição, ele recebeu uma nova forma de vida, a própria vida de Deus, a qual agora pode transmitir aos demais filhos de Deus, conforme João, capítulo 5, 26 e 27. 5, 26 e 27, que é o texto básico. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, e deu a Jesus o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, na ressurreição de Jesus, Jesus recebeu essa autoridade para dar vida a todos aqueles que nele crê e naqueles que participam da sua vida. Vão ter vida em si mesmo.
Dessa maneira, ele sustenta toda a vida que participa da forma de vida divina, por ser ele o pão da vida, conforme João capítulo 6, 48, que diz assim, o verso 48, eu sou o pão da vida. E o versículo 53 do capítulo 6 diz assim, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual é mais importante, a ceia ou o Flamengo? Qual é mais importante, a ceia ou o Vasco? Qual é mais importante, a ceia ou a praia? Qual é mais importante, a ceia ou o futebol? Então, por que cristãos deixam de participar da ceia, vai para a praia? Não estou dizendo que você não deve ir. Escolha o dia que você não seja impedido de alimentar. O que adianta você abandonar o seu alimento, a vida que Deus te deu, para poder se divertir, se Jesus vier naquela hora? Então nós temos dias que podemos planejar, podemos fazer. Quando eu opto pela praia mais do que a ceia do Senhor, eu estou dizendo que não tem importância para mim. Eu sou o Esaú da primogenitura. Que me interessa a primogenitura? Se eu estou com fome, me dá um prato de lentilha e fica com a minha primogenitura. E aí, depois ele chorou amargamente, e ele perdeu. É o que tem ocorrido. Tem muita gente trocando, fazendo barganha. A ceia só deve ser impedida de participar se eu não puder levantar da minha cama. Pode estar com chuva, com frio, com calor, eu devo ir. Eu tenho 2 horários, eu posso escolher. Mas se eu deixar, eu estou sendo o Esaú, que abandonou, que não valorizou a sua primogenitura. Eu não estou ligando para mim ter vida em mim mesmo. Eu vou me divertir, eu vou ver meu futebol, meu Flamengo vai jogar hoje, é final de campeonato. Ora, não precisa deixar de assistir. Vai passar o videotape, antigamente era videotape, não sei se hoje fala a mesma coisa. Quando eu me interesso em ver alguma coisa, eu não perco tempo com aquilo, eu vou ver depois. Deu para entender? Aquilo que me edifica, eu vou ver depois. Eu quero falar uma coisa para vocês, irmão. Eu era doente, fanático por torcedor do Flamengo. Irmão, quando o Flamengo jogava e perdia, me deprimia, ficava deprimido. E eu entendo quem é torcedor de qualquer time, seja Fluminense, seja Flamengo, seja quem for. O cara, aquilo afeta o seu emocional.
afeta o seu comportamento. Eu já vi pessoa matar, dar uma paulada na cabeça de outra pessoa, porque ele era do time adversário. Mata. Porque a pessoa acha que... Eu quero dizer uma coisa para mim: o Flamengo não sabe nem que você existe. Você perguntou? Flamengo, eu sou um torcedor aqui que não perco um time, um jogo de vocês. Você me conhece? Não, mas não tem que entrar lá no campo para poder abraçar o seu ídolo lá para você ver. Você é tirado de lá de tapa. E você é fanático. Você, quando o seu time perde, você chora. Quando o seu time perde, você fica triste. Eu era assim. Eu ficava deprimido, mas o dia que Jesus ocupou o primeiro lugar na minha vida, então eu vi que o Flamengo está em último lugar. É raro eu ver Flamengo, é raro eu ver futebol. Eu só fico sabendo, ele perdeu, não, se fosse antes, dia inteiro, irmão, dia inteiro triste por causa de um futebol que nem sabe que você existe. Está dando para você entender, meu amado irmão? Então eu posso disciplinar a minha vida e colocar as prioridades da minha vida, para que Deus veja que eu estou valorizando tudo que Ele fez, tudo que Ele fez por mim. Ele teve que sofrer como homem. Ele poderia agir como Deus, mas Ele não fez. Eu me lembro de sua palavra quando Pilatos pegou ele, mandou prendê-lo. Ele disse assim: se eu quisesse me livrar das mãos de Pilatos, eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, para me tirar da mão de Pilatos. Mas para essa hora eu vim, para esse momento eu vim, eu tenho que passar por isto. Aqui cabe outro ensinamento. Olha o que ele disse: se eu quisesse me livrar das mãos de Pilatos, eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Só um bastava, mas eu pediria 72. Aí vem alguém e fala, começa a dar ordem para anjo. Anjo, vai lá agora, faz isso aqui. Anjo, mete a espada nele agora. Anjo, mete a espada. O anjo fala assim: rapaz, você não sabe o que você está falando? Nós não temos que pedir nada para anjo. Quem pede é Deus. A Bíblia fala que anjos são mensageiros de Deus para cumprir a ordem de Deus, não a ordem do Daniel. Eu posso falar com Deus assim: Senhor, envia o teu anjo para proteger aquela casa, envia o teu anjo para proteger minha casa, envia o seu anjo para proteger meu carro, envia o teu anjo para poder ir comigo nessa viagem. Isso eu posso fazer. Eu não posso falar: Senhor, anjo, vem aqui, senta comigo do meu lado aqui, tudo que vier contra mim, você... Está dando para você entender? Se a gente observar as mínimas coisas que Deus está ensinando, a gente não atropela, a gente não se torna herético, e tanta heresia que tem por aí. Então Ele sustenta. Então eu quero mostrar a vida eterna que Ele te deu. Ele vai sustentar essa vida como? Comendo a carne e bebendo o sangue. Então, se eu deixo de fazer isso aí, irmãos, a minha vida deixa de ser sustentada. Aí o que acontece com Daniel? Vai para o sal. Está dando para você entender? Por que esse momento que nós estamos aqui hoje, ele é primordial?
Eu não posso esquecer esse momento, eu não posso trocar esse momento por nada nessa vida, nem por um casamento. Vou marcar o casamento e a minha lua de mel depois da ceia, ou antes da ceia, porque no dia da ceia é o meu dia que Jesus vai sustentar a minha vida eterna. Deu para você entender, irmãos? A metáfora de comer pão, de comer a carne e o sangue, isso é uma metáfora, ou seja, figura de linguagem. Nós não vamos aqui, primeira coisa, o pão não passa por transubstanciação, que ensino, como ensina a Igreja Católica Apostólica Romana, que quando eles levantam a hóstia, e faz a sua reza, ela vira corpo de Cristo. Não. Aqui, Jesus está usando uma figura de linguagem, senão nós seríamos... Quem é que come a sua própria espécie? Hein? Canibal. Senão nós estaríamos aqui, nós seríamos crentes cristãos canibais. Ela está tudo comendo. Um saiu com o dedinho de Jesus, outro saiu com a mão de Jesus, que ele está lá mastigando. Não, irmãos. Isso aqui é uma figura de linguagem. O pão e o suco, e nem vinho não é. Aqui é o suco da videira 100% integral, sem mistura. 100% integral. Ele é representativo, simbólico. O pão simboliza o corpo de Cristo e o suco da videira simboliza o sangue. Então, depois da consagração, pão não vira corpo e nem suco vira sangue. São símbolos. Mas se Jesus falou que tem que fazer, ele poderia até escrever com giz num pedaço de papel e falar, é isso que tem que ser feito. Então é isso que teria que ser feito, porque ele que mandou. Não foi igreja, não foi papa, não foi bispo, não foi apóstolos, mas foi Jesus. E Paulo é muito bem claro na sua... Como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Ele passou integralmente, ele passou fielmente sobre a ceia aquilo que Jesus ensinou para ele. E é o que a igreja do Senhor vem praticando há milênios. Pelo menos há uns quase 2000 anos. Está dando para você entender? Então eu recebo a vida eterna, mas essa vida eterna precisa ser mantida, sustentada. E como que ela é sustentada? Comendo do corpo e bebendo, porque o corpo é verdadeira comida e o sangue é verdadeira bebida. Agora, se eu deixo de fazer isso aí, essa vida já era. Usando aqui a palavra magíria, essa vida já era, essa vida vai embora. Então, a figura, se comermos e bebermos o seu sangue, sem dúvida, quando Jesus falou isso aí, sem dúvida chocou as pessoas. Eu comi a carne dele, porque eles estavam entendendo literalmente. Eles estavam entendendo literalmente, comer a carne e o sangue, isso aí chocou eles, né? Mas Jesus estava mostrando que comer a sua carne e beber o sangue era simbolicamente representada no pão e no suco da videira.
Então, mostrando quão completamente o homem depende dele quanto à sua sustentação espiritual. A minha vida espiritual depende, ela é sustentada pelo pão e pelo sangue de Cristo, pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Se eu deixo de participar, essa vida não tem mais sustentação, não tem mais base. E eu também não posso chegar aqui numa reunião de libertação e preparar aqui o suco da videira e o pão, falar: hoje eu vou distribuir aleatoriamente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo para todo mundo. Não! Você viu qual é o processo? Primeiro tem que receber vida de Jesus, para depois essa vida ser sustentada pelo corpo e pelo sangue. Como é que eu vou dar o pão e o sangue de Cristo, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, para quem nunca recebeu vida em si mesmo, que é Jesus? Ele estará comendo para a sua própria condenação. Então tem gente que quer atrair as pessoas, fala: olha, eu vou estar distribuindo, você vai estar bebendo sangue e comendo a carne de Cristo. Venha participar sexta-feira da cura divina. Esse é louco. Porque só pode alimentar do corpo e do sangue quem já recebeu vida em si mesmo, está unido a Cristo. Senão ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é discernindo esse momento sagrado da nossa vida. Dessa maneira ele está sustentando. Então, irmãos, por igual modo, assim aprendemos que ele é a única provisão posta à disposição dos homens, o que significa que a salvação vem pela graça. Então a salvação não é pelo que eu faço, mas ele vem pela graça. Vamos lá. O que é graça? Favor. Esses dias que Juiz de Fora foi atingido pelas chuvas, tem muita gente que perdeu sua casa, lamentavelmente, e estão morando de favor. Eu vi uma senhora falando, gente, ela estava lá nos escombros daqui dos Três Moinhos, do meio dos escombros, daquela terra caída, daquele barranco caído. Ela gravou um vídeo e falou: gente, até hoje não vem ninguém nem com a máquina para tirar aqui. São os tais políticos, que eu gostaria de falar alguma coisa, mas eu vou ficar quieto. Fica quieto, boca. Não vem nada, já tem 30 dias. E eu estou morando de favor. Vamos lá, quando alguém mora de favor, vamos ver. O que significa morar de favor? Significa que você não tem liberdade dentro daquela casa. Significa que o dono vai usar o banheiro primeiro. Significa que os filhos terão prioridade primeiro. Significa que a comida é a prioridade deles, da casa. Significa que seu filho não vai poder ficar correndo dentro da casa porque você mora de favor. Então, quando moramos de favor, nossas liberdades são limitadas, nossos desejos são limitados. Então aqui está mostrando para nós que quando nós somos salvos, não pelas nossas obras, mas pelo favor de Deus, isso mostra que eu vivo de favor. Eu não posso fazer o que eu quero. Está dando para você entender? Eu não posso fazer o que eu quero, porque eu estou vivendo de favor. Eu vejo pessoas batendo no peito aí: eu sou grande, eu sou o grande presidente desta denominação, e enche a boca para falar. Eu sou o governador desse estado, de Sucupira, doido para inaugurar o cemitério, mas não morre ninguém.
Lembra disso? Aquelas histórias que fazem a gente rir? Eu sou, não é nada. Você não é nada. Você está vivendo de favor? Você é alguma coisa? Então, eu estou falando de forma metafórica. Você está vivendo, você é o tal, você é o grande, então arrume uma terra para você pisar os seus pés. E olha que você vai ter que ir muito longe, porque as fronteiras do universo estão a milhões, bilhões de anos-luz daqui da Terra. Então você vai ter que andar muito. Porque o salmista disse assim: se eu pegar minha cama e colocar no mais profundo do abismo, ali o Senhor vai estar. Eu sou dono daqui. Então eu vou, já não vou para o abismo, vou para os extremos do mar. Eu vou pegar as asas da árvore e vou lá para os extremos do mar. Quando chegar lá nos extremos do mar, até a tua mão me guiará. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde irei da tua face? Não tem para onde ir. Então nós vivemos do favor. Nós vivemos de favor. Governantes, você vive de favor. Políticos, vocês vivem de favor. Empresários, você vive de favor. Pede a Deus para poder fechar a torneirinha, que você vai respirar. Você tem vida própria. Você tem vida própria e você vai fazer o seu próprio ar para você respirar. Vamos ver onde vai achar. Então nós vivemos de favor. Você está pisando na terra que o dono é Deus. Eu estou pisando na terra que o dono é Deus. Eu estou respirando um ar que Deus é o dono. Eu estou comendo uma comida que Deus é o dono. Eu estou vestindo uma roupa que Deus é o dono. Eu estou morando numa casa que Deus é o dono. Então eu vivo de favor. Não tem ninguém aqui independente. Não existe homem independente. Porque aqueles que se dizem independentes já caíram há muito tempo. Já estão sentados no colo do bicho. Então nós vivemos de favor. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque a salvação é pela graça. Está dando para entender, irmãos? Nunca esqueça disso. O Daniel vive de favor. Aí é só você pensar, como é que alguém vive de favor numa casa? A prioridade não é ele. A prioridade é do dono da casa. Está dando para você entender? Porque pela graça sois salvos, e agora por meio da fé. Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se veem. Já estou indo para os finalmente. Agora o homem desfruta da união espiritual com Cristo, 1 Coríntios 1,4. Portanto, está em Cristo. Essa é a expressão usada por 164 vezes nas epístolas ou cartas do apóstolo Paulo. Essa frase, essa expressão está em Cristo é usada mais de 164 vezes nas cartas de Paulo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Agora os remidos podem compartilhar da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 1, 23 e Colossenses 2, 10. Já estou indo para o finalmente. Efésios 1, 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pleno, completo, integral. Então nossa participação da nossa união com Cristo não é pela metade, não é 20%,
não é 30, é integral, plena. Participamos de toda a plenitude de Cristo, completo, sem faltar coisa nenhuma. Está dando para você entender? Colossenses 2,10. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Principado é príncipe, potestade é poder, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Circuncidar é marca, é ter uma marca. E nós já temos a marca. Nós temos o selo de participação, selo de destino, selo de chegada. Uma carta sem selo não chega ao seu destino, mas uma carta selada chega. Então nós fomos selados pelo Espírito Santo para chegarmos ao céu, porque recebemos a vida eterna aqui na terra em Jesus, e agora fomos selados pelo Espírito Santo para chegarmos lá na glória com Ele. Aleluia. Eu encerro. A ceia do Senhor relembra-nos essa união e participação na vida de Cristo. Nós estamos aqui participando da vida de Cristo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Deus te abençoe. Então, o que nós estamos fazendo aqui é participando da vida de Cristo. Aí Jesus fala assim: eu e Ele somos um, Pai. Como eu e o Senhor somos um, eu em Ti e o Senhor em mim, eu também sou um com eles. Se mexer com você, está mexendo com Jesus. Se perseguir você, está perseguindo Jesus. Se ferir você, está ferindo Jesus. Se maltratar você, está maltratando Jesus. Então Jesus vai proteger aquilo que é dele. Amém. Deus te abençoe.